todos, muito bem-vindos ao nosso grupo de luz. Você consegue ver se está transmitindo o seu celular? Não? Salão cheio hoje, uma palestra maravilhosa hoje. Vamos começar a trabalhar no recado, presidente? Não? Vamos começar? Peço que todos fechem seus olhos, acomodem-se nas cadeiras, cruzem braços e pernas, relaxem seus olhos, tranquilizem seus pensamentos. E unidos no só pensamento, vamos elevar essa energia para a cama maior. Vamos dizendo: querido amigo Mestre Jesus, que nós possamos ter essa noite os trabalhos direcionados sempre no caminho do bem e do amor, assistidos pelos monitores da casa, pelos amigos espirituais, e que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Desse clima de paz e serenidade, nos conectamos em definitivo com o plano maior, através da tua oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima noite. Convido a Lívia para trazer para a gente a leitura de preparação. Boa noite. Eu vou ler aqui o texto, o título Mau Humor. Se o mau humor te envolve a maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dívida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás o recurso precioso de modo a resgatá-lo. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia. Contratempos em família não se desfazem com frases milagrosas. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é o antigo processo de perder amizades. Lembrar-te de que ninguém consegue autorrealizar sem os outros e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o amor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultive a paciência e aprenda a sorrir. Ok, essa foi a leitura. E agora, para a palestra de hoje, eu convido a Ângela para nos falar sobre o tema Conexão com o Divino.
Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós e que possamos sentir esse amor de Deus caindo como pequenas gotas em nossos corações, nos acalentando e nos fortalecendo. Bom, para dar início à nossa conversa de hoje, eu vou falar aqui algumas frases e vocês vão tentar ver de quem é atribuída a autoria dessas frases. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo e com um escudo o cercas de tua benevolência. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Alguém já quer arriscar alguma coisa? Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, é o meu refúgio, e o meu refúgio estão em Deus. Alguém quer arriscar? Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Bom, vou falar uma aqui que vocês já sabem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Salmo 23, de Davi, o profeta Davi, que depois foi rei de Israel. Muito bem. São vários salmos atribuídos a Davi. E Davi, ele foi o filho mais novo de Jessé. Jessé vinha da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Mas naquele momento as tribos ainda eram individualizadas. Porém, todos eram originários do povo hebreu. Já traziam consigo os ensinamentos dos Antigos Testamentos, principalmente da lei mosaica. Então, esse povo, já bem religioso em relação aos outros povos, estavam ali naquele lugar ali próximo a Canaã. E Davi, ainda jovem, tinha irmãos mais velhos, mas ele ajudava o seu pai no ofício de pastor de ovelhas. E auxiliava ali Jessé, cuidando das ovelhas. E como ele fazia isso, em determinados momentos ele precisou enfrentar algumas feras que também tentavam pegar as ovelhas. Ele foi desenvolvido ali uma certa coragem. Mas Jessé, ele era imbuído de uma fé muito grande. Ele tinha uma confiança muito grande em Deus. Então, certa feita, os filisteus queriam entrar em conflito com aquelas tribos de Israel. E nós sabemos que essa região ela é bem conflituosa, né? Nós percebemos que isso prevalece ainda nos dias atuais. Então, havia um soldado muito grande, muito forte, chamado Golias. Ele era extremamente alto, extremamente forte. Então, os filisteus queriam dominar aquela parte, tomar aquela parte deles. Foi proposto que qualquer soldado pudesse confrontar Golias. E se porventura quem ganhasse apenas naquele combate homem a homem, iria ficar com aquela terra ali que eles queriam dominar, ou prevalecer os israelitas que ali já estavam. Bom, ninguém queria enfrentar Golias. E os soldados estavam tentando se preparar, mas Davi
Naturalmente, nos dias atuais, esse artefato se perdeu. No entanto, ele trouxe essa arca e colocou em Jerusalém. E já planejava futuramente que fosse construído sim um templo para abrigar essa arca. Bom, a unificação de Jerusalém trouxe a divulgação da religiosidade para aqueles que estavam ali na região do Oriente Médio. E isso foi passando de gerações a gerações. Mas nós sabemos que todo esse movimento e todo esse envolvimento de religiosidade vem trazendo e preparando a humanidade para que ela reconhecesse o Messias, reconhecesse Jesus como Salvador. Nós, ao lermos o Antigo Testamento, ao lermos os Salmos, nós vamos verificar que este povo hebreu tinha um entendimento de muita guerra, naturalmente, porque era o que eles viviam. Então eles esperavam alguém que viesse trazer realmente o Senhor dos Exércitos que fosse salvá-los de todos os problemas, de toda a preocupação, enfim. Mas Jesus veio trazer uma lição de amor. Veio sim continuar essa fé veemente que o povo hebreu também cultivou e também divulgou. A noção de justiça, principalmente de Moisés, que foi esse primeiro grande passo para a justiça divina, para entendermos a justiça divina. Mas Jesus veio trazer uma forma de nós compreendermos um pouco mais a essência de Deus. A natureza de Deus. Ele veio trazer aquilo que nós podemos compreender com um amor muito grande. Jesus veio chamar Deus de Pai. E nós vamos começar a compreender melhor esse Deus único, que o povo hebreu já até trazia, mas não entendia que ia ser um Deus de todos os povos, de todas as nações. E o Mestre vem trazer esse ensinamento de que aquele que nós ainda chamamos de inimigo, e que é tão bem falado em todo, principalmente no Antigo Testamento, este também é nosso irmão. E com este também precisamos nos conectar. Precisamos enxergar o amor. Quando o Mestre vem falar que precisamos oferecer a outra face, ele vem mostrar um modo de nos conectarmos a Deus através do próximo. Porque a necessidade de uma evolução de entendimento, de um amadurecimento, de um crescimento, para que realmente a Jerusalém possa ser construída. Quando o Mestre esteve com os seus discípulos, e ele andava por aquelas cidades, inclusive por Jerusalém, e certa feita ele disse a eles que aquele templo, que inclusive foi construído pelo filho de Davi, Salomão, ele haveria um templo que seria destruído, que não sobraria pedra sobre pedra. Mas por que Jesus disse isso? E por que isso de fato aconteceu? Como tivemos a necessidade da unificação que Davi também trabalhou, para que aquela religiosidade fosse passada de geração a geração, para que nós pudéssemos entender, nos conectar a essa parte espiritual. Mas depois não podia ficar circunscrito apenas ao local. Era necessário expandir. Quando Jesus veio e começou a trazer o entendimento do Antigo Testamento e a explicação melhor de como o amor engloba todos os mandamentos, nós podemos entender, e ele assim o fez com seus apóstolos, que todo esse conhecimento fosse divulgado. É como se Jerusalém fosse expandida para todas as direções. E nós vimos os seus discípulos, após o sacrifício do Mestre, levando
levar a palavra a todas as gerações. O apóstolo Paulo levou a muitas gerações, inclusive aos gentios. Nós vamos perceber que a conexão com o divino, ela vem lá no princípio, até antes de Jesus, mas ela vem se solidificando principalmente após o Mestre. E nós podemos olhar para os nossos dias atuais e nos perguntarmos se estamos nos conectando com o divino. Será que estamos? Será que nós estamos encontrando em nosso dia aquele momento de paz, aquele momento em qual nós sentimos Deus, aquele momento em qual nós olhamos ao nosso irmão e reconhecemos a necessidade de muitas vezes um abraço, de muitas vezes um perdão? O Mestre ouvia aqueles que vinham até ele. Ele ouvia com muito amor e depois ele falava. E nós muitas vezes não temos tempo de ouvir o nosso semelhante. Às vezes aquele que mora dentro da nossa casa. Nós não temos, às vezes, vontade e nem muitas vezes a disposição. E quando nós ouvimos, muitas vezes nós não fazemos como o Mestre, que sentia com amor. Às vezes a gente sente raiva, mágoa, rancor, enfim. Então é necessário nós limparmos. Emmanuel nos fala no livro Religião dos Espíritos, numa lição chamada Pureza, que é necessário nós retirarmos do nosso coração, e isso não quer dizer retirar totalmente, mas significa sim olharmos para aquilo que está no momento atrapalhando, retirar essas mágoas, esses entraves, para que a conexão divina possa acontecer. E nós às vezes não conseguimos, porque algo nos magoa, algo nos chateia, porque nós temos um dia corrido, porque nós temos mil coisas para pensar e esquecemos de nos conectar. Muitas vezes nós podemos nos perguntar: para que tanta pressa? Por que corremos tanto? Por que esquecemos de olhar para alguém ou oferecer algo real para alguém? Nós esquecemos de compartilhar. Nós pensamos que o compartilhar é apenas aquela questão do celular. Então é necessário nós olharmos com mais profundidade, porque a Jerusalém espiritual está sendo construída. Jesus já profetizou, e João, no Apocalipse, ele também diz que ele foi levado em espírito ao monte e foi mostrado a ele uma grande cidade descendo dos céus, onde ele percebia que o amor de Deus descia nessa cidade. E essa cidade brilhava. Então faz-se necessário nós construirmos uma nova Jerusalém, conectando-nos ao Pai, através do amor ao próximo, através do amor a nós mesmos. Quando nós nos sentimos, porventura, desconectados, sentimos que estamos assim, sem luz no momento para orar, nós podemos fazer um pequeno exercício. Basta buscarmos em nossa memória
repete ela no presente. Não necessariamente a mesma situação, mas busca fazer algo semelhante. Porque às vezes nós achamos que porque estamos vivendo aquele problema pontual, ou até um problema um pouco, vamos dizer, que preenche o nosso espaço, o nosso tempo, não quer dizer que nós não podemos expandir essa luz. Então, esse exercício de buscar algo bom e trazer ele no presente é muito importante e funciona. Vamos imaginar uma família, imaginem aí, sei lá, com filhos adolescentes. Então, o adolescente pode estar num conflito, pode estar aquela confusão, não consegue conversar, enfim, existe ali alguma problemática. Né? Com filhos adultos também, com seus problemas, e não conseguem haver um bom entendimento. Busca uma imagem quando esse filho, esse sobrinho, essa pessoa era pequena e tivemos ali uma contribuição muito boa, alguma coisa. Busca isso e depois traz para o presente, porque vai ser melhor, vai ser mais fácil às vezes compreender o outro, porque muitas vezes nós somos muito exigentes, muitas vezes não conseguimos enxergar ou dar o tempo para o outro perceber o caminho. É lógico que a nossa função, quando estamos responsáveis, é orientar. Mas às vezes nós queremos vivenciar, viver a vida do outro. Então existe um equilíbrio para que a conexão seja mais natural. Vamos relembrar que Davi, quando teve as suas lutas, e foram de várias lutas, teve momentos de perseguição, teve momentos de dificuldade, por isso que ele fez tantos e tantos salmos. E essa questão dos salmos mostra que ele não só tentava se conectar com o Pai, como ele também o fazia de forma humana. Quando Davi cometeu alguns erros, alguns equívocos, e isso foi levado a público, ele se envergonhou e se arrependeu. E ele fez inclusive um salmo de arrependimento, porque ele realmente errou. Então isso nos traz um pouco a condição de que nós podemos conversar com Deus também não é questão humana. Nós erramos, nós ainda não entendemos muitas coisas, mas não podemos deixar de falar, de nos comunicar, de orar, seja da forma que for. Davi escrevia cânticos, cantava, fazia poemas. Nós podemos fazer o que for para nos conectarmos com Deus. Muitas vezes, trabalhando a natureza, nós podemos estar falando com Deus. Muitas vezes, sorrindo ao irmão, nós podemos estar falando com Deus, porque enxergamos Deus no outro. Jesus, em muitas situações, nos mostrava a oração que ele fazia regularmente, mas no momento específico do seu sacrifício, Jesus precisou angariar muitas forças, porque ele estava muito triste. Haveria de passar aquele sacrifício tão grande. Ele chamou alguns discípulos para orar à noite e chamou-os de forma que eles ficassem vigiando Jesus. É como se fosse uma sustentação. Sabe quando a gente vai fazer um exame médico difícil, a gente chama alguém para ir com a gente, sabe? Fazer, acompanhar. Às vezes não é nem porque precisa do acompanhante, é porque a gente precisa, daquele apoio, daquele familiar, daquele amigo, porque é um exame difícil, a gente tem que estar conhecendo o resultado, enfim, qualquer situação. Então a gente chama, e a pessoa vai dar aquela sustentação, aquele apoio. Ele chamou os apóstolos porque precisava desse apoio para orar. Mas os apóstolos, cansados, era noite, dormiram. E quando ele voltou da sua oração no monte, ele falou assim: mas vocês não conseguem vigiar comigo? Um pouco que eu pedi, né? Porque ainda nós deixamos o peso da nossa matéria, deixamos ela
Vamos ver se tem alguém que pode nos dar sustentação. O abrigo de luz, com tantas casas de oração, nos dá uma sustentação muito grande para nós nos conectarmos com o Pai, para nós sentirmos melhor este caminho que é Jesus, para trilhar este caminho que é Jesus. Pegar aquelas pedras que ele falou que ia sobrar, que ia desmontar, vamos construir um caminho para que saibamos onde chegar, assim como uma bússola que sempre mostra a direção. O mestre sempre mostra essa direção ao Pai. Ele fala que é o caminho ao Pai. Então, quando nos falta essa paz, quando nos falta essa conexão, nós precisamos buscar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos nos ligar. E a nossa oração pode ser simples. Vamos lembrar como tantos profetas faziam. Eles falavam abertamente a Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec explica que orar é falar com Deus. Que nós podemos pedir, louvar e agradecer. E tudo isso faz parte da oração. Essa conversa, essa conexão. Portanto, vamos lembrar que nós devemos fazer esse esforço se necessário, mas buscar o Pai em todas as coisas. Ele está primeiramente dentro de cada um de nós, porque toda a criação tem como se fosse a digital de Deus, tem a sua particularidade. Então nós temos essa essência. Se está cheia, como diz Emmanuel aqui naquela lição da pureza, se está cheia de lodo, se está cheia de sujeira, vamos tirar. Vamos tirando essa mágoa, tirando esse rancor, essa tristeza, para que ache o cristal da divindade que é em cada um de nós. Então, nós precisamos nos conectar. Vamos lembrar dessa palavra, conexão. Conexão com o divino, ligação com o divino, oração, orar mais, vigiar mais os nossos pensamentos, como o Mestre amado nos ensinou. Quando tivermos dúvida, vamos buscar. Porque aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, receberás. Não tenhamos dúvida disso. Os Salmos traz muitos pedidos, traz muitos louvores, traz também muita confiança, demonstração de confiança. E nós precisamos nos fortalecer. Podemos usar essas palavras, podemos usar tantas revelações, tantas mensagens que são chegadas até nós, tantos exemplos bons. E vamos perceber que em todos eles há a questão humana que habita em cada um de nós, mas há a questão divina que também habita em cada um de nós. Não vamos esquecer disso. Bom, já está finalizando. Eu vou ler aqui para vocês uma mensagem que foi recebida no Abrigo de Luz, no dia 28 de janeiro agora deste ano, 2025, porque as nossas assistências, elas têm um preparo e elas têm, ao final, elas são abertas à mensagem dos leitores amigos, esses espíritos benfeitores que nos auxiliam, que são os nossos anjos da guarda. E essa mensagem em particular é muito animadora. Eu vou ler aqui para vocês. Caros, todas as dores trazidas nesta casa no dia de hoje foram levadas para o mar. Lá estão sendo canalizadas e organizadas para umas receberem a cura, outras receberem novas oportunidades. Lindo trabalho de assistência. Estamos sorrindo. Por que vocês também não aproveitam e sorriem?
Deus é misericordioso com as dores, com os que pedem ajuda. Cristo trouxe ensinamentos de paz e resiliência. Deus está conosco. Aproveitem esse trabalho e sorriem. Graças a Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, nós podemos utilizar essa ferramenta do sorriso sincero para também nos conectar com Deus, olhando para o próximo com mais amor, com mais compreensão, muitas vezes pedindo de perdão, muitas vezes a oferenda do perdão. Nós podemos buscar, podemos nos unir, podemos nos esforçar para ter essa conexão cada vez mais fortalecida, para construir uma nova Jerusalém que não terá limites, mas expandirá no coração de todos nós. E assim, que Jesus possa habitar o nosso coração, a nossa mente, possa trazer a suavidade e que as nossas dificuldades possam ser auxiliadas e que nós possamos cada vez mais amar. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Eliminando todo e qualquer pensamento contrário ao bem, modificando o ambiente, colocando cortinas protetoras no piso, no teto e na parede. Os amigos espirituais também estão purificando as águas que estão em poder dos nossos ouvidos. As águas que estão em poder da farinha, do passo, em cima da mesa, todos benéficos, saudáveis, oradores energizantes são colocados para que possamos ter um medicamento cognitivo para curar as nossas dúvidas, para sedimentar, fortalecermos a nossa caminhada terrena. Pai, te agradecemos a oportunidade. E agora, nesses momentos que estamos passando, nós vamos harmonizarmos mais uma vez com o Pai Criador, porque dessa maneira energias benfazejas saem de nós, os amigos espirituais que exploram as nossas melhores energias. E quem mais estiver necessitado, energias de luz
os amigos espirituais também auxiliam a todos que necessitam de um amparo físico na sua caminhada nos hospitais, asilos, orfanatos, especialmente para o Anderson, o Nelson e para uma cirurgia, que eles possam receber essas boas energias para se recuperarem o mais rápido possível. Então, em paz, em tranquilidade, nós vamos vibrando muita paz e muito amor a todas as casas de orações, que elas possam continuar a receber a todos que elas procuram. Os nomes que estão nas caixinhas de vibrações, que eles possam ser atendidos e analisados. Pai Criador, Pai Celeste, Criador, Monte Eterno de bondade, auxilia-nos, Senhor, a procurarmos a verdade em nossas vidas. Fortalece-nos para que nós possamos conviver mais em paz e em tranquilidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair